A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha pela nossa rede de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, falando a partir aqui do campo de Sorocaba, estado de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesta quarta-feira à noite, para sermos reedificados pela palavra de Deus. Trago também o cumprimento, o abraço do nosso pastor presidente, o anjo da igreja, reverendo Osmar José da Silva, também da pastora Claudete, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite. Que bom que estamos juntos novamente, na presença do Senhor. Muitos pastores, pregadores, cantores passaram por Sorocaba ao longo dos anos. Nós estamos colocando para revermos, e muitos irmãos não estiveram aqui naquela oportunidade que aquele tal pregador ou cantor esteve aqui em nosso templo sede em Sorocaba, na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 3003. Então, se você não acompanhou, você vai ver e vai ser edificado pela palavra. Se você já esteve aqui naquele dia, você vai rever e será reedificado por aquela palavra que naquele dia falou no seu coração e na sua alma. Hoje nós vamos rever quando esteve aqui conosco o pastor Genildo Simplício, que é pastor do Ministério do Belém em São Paulo. Ele esteve aqui, é um conhecedor da palavra de Deus, prega por todo o Brasil, e estávamos aqui numa festa de missão. Foi no mês de setembro, numa festa em que nós fazemos conscientização missionária com os nossos irmãos, orando pelos nossos missionários. Muitos missionários vêm para Sorocaba para este evento também, e aqui o pastor Simplício nos trouxe uma palavra edificante, importante para a igreja, e nós vamos rever. Eu espero que você possa ouvir com atenção, possa entender e praticar a palavra de Deus que será ministrada nesta noite. Nós vamos fazer uma oração, vamos junto com o nosso grupo de louvor, louvar a Deus com o hino, e na sequência você já fica com o pastor Genildo Simplício e a palavra de Deus sendo ministrada. Reedificados pela palavra, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por este dia, pela vida, pelas tuas misericórdias que têm nos alcançado constantemente. Senhor, abençoa este irmão, esta irmã que está nos acompanhando nesta noite. Tu conheces a vida, a família, as lutas de cada um, sabes a necessidade de cada um. Senhor, entra com providência, eu te peço, na casa, na causa, na vida desses irmãos, em suas famílias também. O Senhor é o Deus poderoso sobre terra, céu, mar, universo. Tudo foi criado por ti, Senhor, e tudo está debaixo do teu desígnio, do teu domínio, Senhor. Faz aquilo que o homem não pode fazer. O teu povo confia em ti, a nossa esperança está depositada em ti, Senhor. Eu também me lembro agora de orar pelos nossos missionários que estão na Bolívia, nossos missionários que estão na Argentina, nossos missionários enviados por esta igreja, que estão ali no sul do Pará, nossos missionários que estão ali nas tribos indígenas, nossos missionários que estão no Haiti. Senhor, eu oro também pelos missionários de Portugal, pelos missionários que estão na Espanha, pelos nossos missionários na África do Sul, pelos nossos missionários na Índia, pelos nossos missionários na China, pelos nossos missionários na Alemanha. Senhor, aonde quer que haja um missionário enviado por esta igreja, Senhor, e eu me lembro agora do Alto Vale, esta região do Vale da Ribeira, uma das regiões mais carentes do estado de São Paulo, ali no meio daquelas matas, naqueles vilarejos, onde os nossos missionários estão ali, sem muitos recursos, mas sendo sustentados por esta igreja, levando a palavra para aquele povo. Cuida deles, das suas famílias também, Senhor. Cada um dos nossos missionários, prospera a tua obra no meio dos anos, dá-nos almas, Senhor, porque é o que mais vale, mais do que tijolo, mais do que cimento, mais do que coisas que passam, são as almas que nós ganhamos para o teu reino. Senhor, nos dá graça, nos dá estratégia para ganharmos almas para ti. Eu te agradeço por tudo,
E eu já entrego a Ti, Senhor, a vida deste irmão, desta irmã que vai ouvir a palavra agora, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco. Na sequência, pastor Genildo Simplício com a palavra. Se torna difícil quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carrega a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carrega a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Os que puderem, tomem o vosso assento. Deus abençoe. É sem dúvida um prazer estar de volta a essa bonita igreja,
aqui em Sorocaba. Queridos, a noite é muito importante e o trabalho, ele por si só tem a sua importância. E eu quero convidá-los para que comigo abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. Diz a palavra do Senhor assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta ou das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Todos conhecem o texto, sim? Todos conhecem esse texto do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. É sem dúvida uma revelação bíblica clássica a respeito da chamada, da vocação do profeta Isaías, considerado na Bíblia como profeta maior. Maior não porque fosse grande em estatura física, porque profetizou para mais de um monarca durante um período longo, e todas as suas profecias cumpriram-se literalmente. Também é conhecido como profeta messiânico, porque as maiores profecias relativas ao nascimento, crescimento e desenvolvimento do ministério de Jesus estão escritas no livro do profeta Isaías. Este homem, ele certamente precisava de ter uma experiência singular com Deus, pela sua capacidade, pelo espaço em que ele ocupava. Deus, o Senhor, preparou um momento especial para que ele pudesse ter uma experiência com Deus. E obra missionária, ela é composta por experiência. A pessoa tem um impacto, e foi isso que aconteceu. Deus o chamou mediante um grande impacto. O impacto que ele tivera foi o impacto da santidade de Deus. E ele de imediato reconhece a sua limitação, as suas deficiências, e ao contemplar o Senhor, porque a Bíblia diz: eu vi o Senhor. Ele viu a glória, o Shekinah, o doxa no grego. Ele viu a manifestação da glória, porque a própria Bíblia diz que ninguém viu ao Senhor. Ele viu a glória, o Shekinah de Deus. E ele então de imediato, impactado pela glória do Senhor,
ele diz: ai de mim que vou perecendo, e reconhece a sua miséria, o seu estado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. Ele foi impactado pelo Senhor. Começa a sua chamada missionária, começa a sua vocação. Em seguida, ele percebe que um anjo pega uma brasa viva, traz ela com uma tenaz e toca na sua língua. E o próprio anjo dá notícia para ele. O anjo diz: os teus pecados, as tuas transgressões foram tirados. E agora, indiretamente, o anjo está o colocando em condição de, perceba os irmãos, que não dependeu absolutamente dele. Tanto a glória da manifestação dependeu de Deus, a chamada dependeu de Deus, e em seguida a capacitação, a purificação dele dependeu de Deus. Ele só foi o instrumento. E aí, em seguida, o último versículo que nós lemos diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aqui eu quero meditar com os irmãos, exatamente nesses minutos que me foram oferecidos, sobre vozes missionárias. Repita comigo, diga: vozes missionária. Eu gosto de ler a Bíblia e confrontar as traduções. E na linguagem de hoje diz assim, o verso de número 8: em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou, posso ser enviado. Então o profeta Isaías, ele tem um impacto. Toda pessoa que tem vocação missionária, primeiro ele é impactado por Deus. Se ele não for impactado por Deus, ele não vai, ele vai aventurar. Se ele for impactado por Deus, pela chamada, pela santidade, então ele reconhece que outras pessoas precisarão do Senhor, como ele hoje tem a experiência. Missões na Bíblia é algo importante, fundamental e que faz a igreja andar. Quando nós evangelizamos o vizinho, estamos fazendo missões. Quando nós estamos evangelizando algum parente não evangélico, estamos fazendo missões. Quando estamos evangelizando o nosso bairro, estamos fazendo missões. Para cada local em que estamos evangelizando, há uma característica de missões local. E é interessante que na Bíblia não existe o termo de missões transcultural. Isso é basicamente um termo nosso. Porque missões em si, a palavra já fala, é enviado. Então, a Bíblia é muito enfática em relação a missões. Quando abrimos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, vamos encontrar textos que apoiam a obra missionária. Por exemplo, Gênesis, a pombinha fez 3 viagens, percebeu? A pombinha que Noé soltou fez 3 viagens, é um tipo de missionário. Quando nós abrimos a Bíblia em Jonas, nós vamos encontrar o próprio Deus o enviando com uma missão. Quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus chamando os discípulos, capacitando e depois os enviando. E o resultado de quando eles voltaram ao ser enviados, Jesus disse: e o que é que vocês têm para me contar? Ele disse: Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam, porque eles foram enviados pelo Senhor para fazer um tipo de trabalho. O que eu quero compreender com os irmãos nesta noite é a importância de fazer missões. O Senhor chama o seu povo para fazer missões. O profeta Isaías, ele mesmo disse: depois disso, ouvi a voz do Senhor. A primeira voz que ecoa em nossa mente, em nosso coração, é a voz do Senhor. A primeira voz é a voz do Senhor. Pode ser que alguém convide você, chame você, dê a ideia para você, surgir a você, mas se o Senhor não chamar, a pessoa vai para a obra missionária e quando chega lá, ele desiste diante das primeiras dificuldades. Eu tenho tido a oportunidade, o privilégio da parte de Deus de pregar em muitos países do mundo. E quando sempre que vou, eu faço questão de visitar missionários da igreja brasileira fora.
E não pensem os irmãos que por ser Europa, por ser América, por ser lugares desenvolvidos, conhecidos como primeiro mundo, eles não sofrem. Sofrem muito, sofrem perseguição, às vezes por causa de documentação. Às vezes a quantidade de irmãos não são suficientes e eles têm muitas vezes que trabalhar fora para se manter, e aí prejudica o desenvolvimento da obra. Muitas vezes tem a questão cultural, da fala, do costume, da cultura local. Tudo isso os missionários sofrem. É claro que em muitos casos as grandes igrejas preparam antes para poder enviar, fazendo estágios. Existem escolas de missões. Em quase todo grande ministério existe o departamento de missões. Aqui em Sorocaba temos o pastor Paulo Marcelino, que é o diretor de missões, que é um homem preocupadíssimo com essa área de missões. Por muitas vezes me ligou conversando comigo sobre o trabalho de missões, e eu percebi que ele tem amor, tem coração. Ou seja, o preparo da pessoa que está à frente dessa área é muito importante. Mas os missionários também sofrem. Eles precisam estar afinados com a cultura do país. Os irmãos sabem perfeitamente, quem tem a oportunidade de viajar sabe. A gente que não conhece outros países passa por vergonha, passa por vexame, se é que podemos dizer isso. Aqui na Argentina, vizinho, no norte da Argentina, é comum um pai estuprar uma filha. A mãe gera a filha, e quando a menina adquire 16, 17 anos, o pai a toma para ser a mulher dele também, e muitas vezes gera filhos a ela. E às vezes o governo não impede, e a pessoa que vai pregar lá precisa estar afinado com isso, precisa estar entendido daquele assunto, como tratar. Na África existem países em que pessoas têm mais de uma mulher, homens têm mais de uma mulher. Então o missionário que vai para lá, ele precisa estar atento aos detalhes de como pregar a palavra de Deus. Existem países na África que, se você cruzar a perna e mostrar a sola do pé do sapato para outra pessoa, você está chamando ele para briga, você está desrespeitando ele. Existem países no mundo que, se você não beijar no rosto a pessoa, você não é bem-vindo. Na África tem um país que, quando você chega lá, você tem que pegar na mão do homem, do dono da casa, pegar na mão dele e andar na rua de mão dadas, e a esposa dele fica 1 metro atrás dele. Se o dono da casa não andar com ele pegado na mão, é porque ele não foi bem-vindo naquela casa. Então tudo isso são preparos missionários em que as pessoas que têm a vocação missionária precisam ter para fazer a obra do Senhor. Mas a primeira coisa que precisa haver em quem tem a vocação missionária é ouvir a voz do Senhor. É ouvir a voz do Senhor. Certamente que temos moços, moças, senhores, senhoras, irmãos que já ouviram a voz do Senhor. E como é que Deus fala, pastor? Deus fala através de visão, Deus fala através de sonho, Deus fala através da palavra, Deus fala através de uma ministração. Deus usa alguém para falar para você, de maneira que você se sente incomodado. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. A primeira vez que eu ouvi o Senhor falar comigo a respeito de obra de Deus, de ministração, eu tinha 14 anos de idade, morava em Campina Grande, no estado da Paraíba. Eu sou nordestino, dá para os irmãos perceber o jeito de falar, o tamanho da cabeça, meia chatinha assim. É que quando eu era pequeno, meu pai batia e dizia: cresce menino, para tu ir para São Paulo. E eu cresci no Nordeste e depois destinei e vim a São Paulo. Mas eu tinha 14 anos quando o Senhor falou comigo, ouvi a voz do Senhor a primeira vez. E Deus disse assim: levantar-te-ei e te enviarei por vários países para que pregues a minha palavra. Riscarás os céus do Brasil e do mundo para pregar a minha palavra. Alguns irmãos, tadinho, eles muitas vezes, por serem muito simples, eles duvidaram, porque eu sou filho de pedreiro, sou filho de um homem muito simples. Minha mãe teve 14 filhos, Jesus achou muito, levou 4, ficaram 9. Eu sou o caçula dos homens. A gente nós crescemos num mundo muito simples, uma região muito pobre,
Porém, quando Deus fala, Ele não retira a sua palavra. Quando Deus escolhe, Ele não volta atrás, porque Deus não é homem para que minta. Porventura, falando Ele, ou prometendo Ele, ou dizendo Ele, voltaria atrás ou não cumpriria? Quem sabe você entrou aqui essa noite e você precisa ouvir essa palavra. Deus o tem chamado, Deus o tem convocado, Deus o tem vocacionado. Muitas coisas que você faz, você sente que é resultado de uma chamada da voz de Deus. O Senhor está chamando missionários para a sua obra. Pastor, mas eu não sou aquele missionário que tenho condição de ir até o campo missionário. Nem todas as pessoas que têm a chamada, a vocação missionária precisam e devem ir. Aos missionários que ficam na retaguarda orando, aos missionários que ficam na retaguarda contribuindo, aos missionários que ficam na retaguarda cobrindo, o missionário que está indo levar a palavra de Deus. Não me interessa qual a sua missão, você tem uma chamada da parte de Deus para trabalhar em missões. Você acredita? Levante a mão e dê glórias ao Senhor. A primeira voz que ele ouve é a voz do Senhor, voz missionária. A quem enviarei? E ele para, analisa, percebe, a situação dele não era diferente da situação dos homens de hoje. Por gentileza, abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada fala no livro do profeta Isaías, aonde estamos aí mesmo, Isaías capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ver como é que está a situação do homem sem Deus. Isaías capítulo 1, versículo de número 5, diz a Bíblia: porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. Vamos meditar. Primeiro, o Senhor fala do pecado: porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Aí ele fala das emoções do homem. Veja o homem do século 21. Toda a cabeça está enferma. Isso aqui fala das emoções da humanidade, do ser humano sem Deus. Toda a cabeça está enferma. O que nós estamos vendo hoje, uma sociedade senão enferma. Toda a cabeça está enferma. E o profeta ainda diz assim, ó: desde a planta do pé até a cabeça não há nada sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, coração fraco. O que estamos vendo hoje, senão isto? Uma realidade para os nossos dias. E temos três opções: ou abraçar a obra de Deus, ou nos tornar indiferentes, ou avançar em direção a elas. Se a maioria dos evangélicos do Brasil se tornarem indiferentes à obra de Deus, o número de pessoas que irão para o inferno, eles se multiplicarão a cada dia. Mas se nós tivermos consciência de que Deus nos elegeu em Cristo Jesus para nós sermos uma voz de Deus na terra, nós vamos incomodar o inferno. Aonde, pastor? No trabalho onde você trabalha, você é um missionário. Na escola onde você estuda, você é um missionário. Na faculdade onde você estuda, você é um missionário. Por quê? Porque a miséria do ser humano pesa sobre nós. Quer ver mais um pouco como está a humanidade? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 29, diz a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de invejas, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, verso 30, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja a situação do mundo, do homem sem Deus. Quer um pouco mais?
Abra a Bíblia, por favor. Gálatas capítulo de número 5 e o versículo de número 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, a Bíblia fala muito claro de como está o homem. É claro que Paulo está falando sobre carne. Paulo está falando sobre carne. E no termo carne, Paulo diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são? Primeiro, essa é a situação do homem sem Deus: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca da qual já vos disse e vos declaro, como antes já vos preveni, que os que herdarão o reino do céu, os tais não praticam estas coisas. Esta é a situação, este é o retrato do homem sem Deus. Isso é um retrato parcial, sim? Porque quando nós abrimos a Bíblia em Atos capítulo 7, nós vamos nos deparar com um perfil que Estevão trata, ou mostra, revela, da humanidade. Estevão trata de um perfil da humanidade sem Deus, cruel, incrédulo, obstinado para o mal. E Paulo, por consequência, ele dá toda esta gama de informação a respeito de como está o homem, o ser humano sem Deus. A pergunta que paira em nossa mente é: nós precisamos entender que missões não é um departamento da igreja para juntar dinheiro. Missões não é um departamento de igreja que alguém viaja para fazer turismo. Missões não é um departamento da igreja que alguém resolveu para complementar os departamentos e dizer: não, lá também nós temos. Não, missões é uma obra urgente do coração de Deus, porque a humanidade está morrendo, indo para o inferno, e Deus não conta com mega sena, Deus não conta com lotomania, Deus não conta, me permita, os irmãos que estão aqui, com as autoridades políticas do nosso país. A presidente Dilma está aí, certamente findará o seu mandato no dia 30 de dezembro, e 1º de janeiro teremos talvez um outro presidente, ou uma outra presidente, ou ela, quem sabe, não sei. A chave do reino está na mão de Deus. Mas escute, por favor, para elas a humanidade é só número, é só estatística. Quantos moram em Sorocaba? Moram 200 mil, 300 mil. Para ela o que importa é o número dos habitantes de Sorocaba. O governo destina uma verba para Sorocaba, e Sorocaba vai caminhando, vai trabalhando, o povo vai produzindo, mas também o pecado vai se acumulando, as pessoas vão morrendo, vão indo para o inferno. Para as forças políticas do nosso país, eu e você somos números, mas para Deus não. Eu e você somos criaturas, somos filhos, projeto de Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você. Você acredita nisso? Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Você quer ver se nós somos importantes diante de Deus, se Deus nos conhece, se Deus tem interesse em nossas vidas? Deixa eu lhes dizer a primeira informação bíblica acerca do plano de Deus conosco. O salmista fala no Salmo 139, ele disse: tu me vias quando eu era ainda informe no ventre da minha mãe. Deus já me conhecia, Deus já lhe conhecia, Deus sabia da minha chamada, Deus sabia da sua chamada. O salmista disse assim: todos os meus ossos dia a dia tu ias acrescentando. 209 ossos todos os dias tu ia acrescentando uma camada de fibra por dia, uma camada de fibra por dia. Todos os dias o Senhor via os ossinhos do nosso corpo sendo formado. Que mais? A Bíblia diz em Isaías 49 versículos 16, 17, 18, 19: eu te dei nome e sobrenome na eternidade passada, eu te tenho cravado na palma da minha mão. Que mais? A Bíblia diz que as pulsações do nosso coração são contadas. É Ele quem esquadria o coração, a mente e o coração, divide a alma do espírito. Que mais? A Bíblia diz: perfeito
perfeitamente que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. A Bíblia diz que Ele sabe onde a gente mora. Vai à rua chamada à direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está orando. Deus sabe tudo da minha vida, Deus sabe tudo da sua vida. Eu e você não somos números para Deus, nós somos projeto de Deus. Abana essa mão, abre a boca, glorifica a Jesus. Aproveita que tu está feliz e dá uma salva de palma forte ao nome do Senhor. Aleluia. Dê uma olhadinha para alguém do seu lado e diga: missões não é coisa de homem. Diga para ele, diga: missões não é coisa de homem. Missões é projeto de Deus, é coração de Deus, é obra de Deus. Quem dentro da igreja não ama missões, eu tenho muita dúvida a respeito da salvação dele, porque se estamos aqui é porque somos fruto de missões. Daniel Berg e Gunnar Wing cruzaram da Suécia para a América do Norte, montaram no navio velho cheio de fumaça, chegaram lá em Belém do Pará, sentaram debaixo de um pé de mangueira, que eu fui conhecer o pé de mangueira, está lá até hoje o banquinho, o pé de mangueira. A primeira comida que eles comeram foi chupar uma manga, e por causa daquela bendita manga que eles chuparam, pegaram malária, pegaram vários tipos de doença. Mas a igreja do Brasil está aí, mais de 40 milhões de evangélicos para adorar o nome do Senhor. Por quê? Por causa da obra missionária. Eu queria que você desse um glória a Deus. Certamente, hoje é só abertura. Alguns dos pastores que estarão ministrando aqui ao longo dessa conferência falarão de estatísticas. Eu não vou falar de estatística, porque toma muito tempo. Falar da janela 1040, falar do número de abortos praticados por dia no mundo, falar do número de suicídios só no Japão, na Suíça e no Brasil. Eu não vou trabalhar com números, com estatística, para não tomar tempo, mas eu preciso dizer aos irmãos: existe uma voz de Deus ecoando dentro da igreja brasileira. Deus precisa de missionários, Deus precisa de missionários, Deus precisa de missionários. Eu estive pregando em vários países da Europa, estive pregando na Suíça, e na Suíça, na cidade de Zurique, tem uma igreja, a igreja de Zwinglio. Quem conhece a história da igreja sabe o que eu vou falar. Zwinglio, Papias, muito antes de Lutero, depois veio Lutero, depois veio o avivamento. Aqueles países da Europa, todos eles desfrutaram de grandes avivamentos, todos eles trouxeram grandes avivamentos para a história da humanidade. Os grandes avivamentos do mundo vieram da Europa e da América do Norte, da Rua Azusa. Mas escutem-me, por favor, todos aqueles avivamentos produziram nos brasileiros uma chama, uma voz, um desejo de fazer missões. Escutem, meus irmãos, ou nós levantamos como voz profética de Deus com desejo de fazer missões, ou nós seremos como a Europa. Lá na Europa, lá em Zurique, na igreja de Zwinglio, eu tive que pagar €1,50 de euro para entrar lá naquela igreja como museu. Uma igreja bela, grande, alta, um piano de cauda de várias cores, aquela escadinha rolante, roliça, que ele subia, o Zwinglio subia para falar o próprio, porque não tinha microfone. Aqueles bancos de madeira, de leite maciça, pura, bela, linda, brilhantes e cintilantes até hoje. Eu entrei naquela igreja, paguei para entrar, entrei. Eles fecharam uma porta de aço bonita e eu entrei lá dentro. Eu vi a Bíblia de Zwinglio fechada, enclausurada dentro de uma redoma de vidro, e o guia que estava comigo disse: aqui foi a Bíblia que Zwinglio pregou e trouxe avivamento. E quando eu estava lá, eu senti a presença de Deus e comecei a chorar. E Deus disse: volta para o Brasil, e sempre que tu puderes, diz ao meu povo, ou a minha igreja abraça a obra missionária, ou o Brasil será como a Europa. O Espírito Santo se afastará, mas o Espírito Santo não vai se afastar do Brasil. A palavra do Senhor
Senhor prevalecerá sobre nós. O Senhor continuará salvando através da sua chamada missionária. Quantos aqui estão ouvindo a voz de Deus na chama missionária? Vozes. A primeira voz é a voz do Senhor. A segunda voz é a voz da consciência. Na voz da consciência a Bíblia diz assim, olha: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele disse. E numa outra tradução diz assim: então eu disse ao Senhor. É a primeira, a segunda voz. A primeira voz é a voz de Deus. A segunda voz é a voz da consciência. Ou nós abraçamos agora, irmão, ou Deus vai tirar essa missão e dar para outro povo. Ou nós acreditamos que Deus nos chamou, nos elegeu. Nós não somos igreja fraca, nós somos igreja forte. Nós somos igreja poderosa. Nós somos o sacerdócio real de Deus aqui na terra. Ou nós entendemos que Deus, através de nós, pode salvar dezenas, centenas e milhares, ou Deus vai levantar outro povo para fazer isso daqui. Mas eu vim aqui dizer a você: Deus não vai precisar usar outro povo, porque o seu coração está ardendo em missões. Se não tivesse ardendo, vocês não estariam aqui essa noite. Vocês estariam em casa, estariam vendo alguma coisa na televisão, estariam ocupados em algum lugar. Mas se vieram, é porque estão desejosos de ouvir a voz de Deus, a voz da missão. Consciência. Agora olhe para mim. Eu não tenho muito tempo e não quero passar do tempo. Foi essa voz da consciência que no ano de 2000 me levou a tomar algumas decisões fortes que alguns dos senhores ficarão impactados. No ano de 2000 eu era gerente geral da TAM do Brasil, essa empresa de aviação. Eu disse aos irmãos: eu venho de uma família simples, pobre. Deus me deu a oportunidade de estudar. Tudo que eu tenho vem do esforço de estudo e de ajuda de terceiros. Mas eu me doei. E eu casei muito jovem ainda, com 24 anos. Minha esposa engravidou de gêmeos. E com 1 ano e 3 meses que ela havia ganhado os gêmeos, ela ganhou a Carozinha, que a Leida, o pastor Newton conhece. Eles não vieram porque minha esposa está terminando o curso de gestão ambiental na USP, está numa época pesada de prova por causa da greve da USP que teve lá e ficou tudo fechado. E 2 meninos meus estão fazendo vestibular agora para engenharia, e a menininha está muito resfriada. Então eu disse: fique aí, não tem problema, pastor Osmar. O pessoal, a família sabe que a gente é casado, a gente é sério, porque tem muito pregador que viaja, vai para lá, vai para cá, e ninguém conhece a família. Mas eu estou justificando. Enfim, com 1 ano e 3 meses que ela havia ganhado os gêmeos, ela ganhou a Carolina, a Ana Carolina, a menina mais bonita do Brasil. Puxou a mãe. E quando eu estava no auge da minha vida profissional como gerente da TAM, fui eu que desenvolvi dentro da TAM essa área de carga da TAM. Eu tinha sido gerente da DHL, e eu peguei o projeto da DHL e levei para a TAM. Então na TAM eu criei o TAM Express, TAM 12 horas, TAM 24 horas, TAM 18 horas e TAM 24 horas. Porque o objetivo do comandante Rolim, quando me contratou, era combater o Wagner Canedo da Varig, porque quem dominava a carga era o Wagner. E eu me doei para trabalhar. Ganhei muito dinheiro, muito dinheiro. Deus me prosperou muitíssimamente bem. O dinheiro começou a mexer com a minha cabeça, com a minha mente, com o meu coração, com as minhas emoções. E eu já não congregava mais como antes, só congregava quando eu tinha vontade. Porque no final de semana, ao invés de ir para a escola dominical, eu punha 2 meias brancas, uma bermudona, catava um carro e ia para a praia, tomar banho de praia com a minha mulher e minha galera. Mas Deus um dia levantou um profeta para falar comigo e disse: olha, o Senhor está te chamando para uma obra. Eu disse: eu não vou mais não.
eu já passei por lá, já preguei muito, eu estou muito bem agora, estou bem estabilizado. Eu vou começar doando cesta básica. E eu enchia, todo mês eu alugava uma perua Kombi na Localiza, ia na CBA, que fica lá em Santo Amaro, na Amador Bueno, enchia ela de cesta básica e dava para os irmãos pobres da igreja. Estava fazendo missões, estava aliviando o peso da minha consciência. Não funciona. E Deus começou a me chamar. E aí o pastor João Cardoso, que dorme no Senhor, um dia falou assim para mim: Deus está te dando mais uma chance. Se tu não entenderes a voz do Senhor, Ele vai te pegar. Eu falei: não só tem eu no mundo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas era Deus usando o homem, eu não estava ouvindo a voz de Deus. Eu estava com o coração endurecido. Aí veio o primeiro acidente de carro, veio o segundo acidente de carro, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo acidente de carro. Quando eu contabilizei, eu tinha dado PT em 3 carros. Eu não sou um mau motorista. De São Paulo para cá eu vinha 180. Eu lembro de não ter tomado nenhuma multa e não ter feito nenhuma barbeiragem na estrada, mas por causa da hora, senão eu perderia. Enfim, não sou um mau motorista. Tenho uma visão boa, relativamente boa. O problema era que Deus estava me chamando e eu não estava entendendo Deus. E aí, quando eu acordei para a realidade, eu estava no hospital Regional Sul, lá em Santo Amaro, gritando numa maca e dizendo: ai minhas costas, ai minhas costas. O enfermeiro olhou para mim e disse: você trocou o carro pela cama, a cama pelo carro, dormiu no volante, bateu numa árvore e vai para a cadeira de rodas. Eu estou no apartamento 41, lá no Hospital Santa Paula, na Avenida Santo Amaro. O João Cardoso entra dentro do quarto, olha para mim e diz assim: Deus está te dando a última chance. Ou tu te rende, ou tu te entrega, ou tu te lança nos braços dele feito uma criança, ou ele vai ferir os teus. E eu comecei a pensar: meus meninos, minha menina, não vou deixar não. Aí eu fiz um compromisso com Deus: tá bom, eu quero, eu assino. O que é que o Senhor quer de mim? Você precisa romper com tudo, com vida profissional para pregar a palavra. Eu disse: não senhor, não senhor, ganha muito bem. João Cardoso foi embora. Recebi um convite para ir pregar numa congregação, Parelheiros, lá, extremo da Zona Sul, mato. E eu fui naquela congregação, mas eu fui assim, contrariado, que era muito pequena para eu pregar. Eu fui, e quando eu cheguei naquela congregação, ninguém me conhecia. Eu sentei no último banco, orei. Mal eu acabei de orar, vinha um moço, irmão, mas ele vinha, parece que estava voando assim, ó. Meteu a mão no meu ombro e disse: homem, por que temes em obedecer a minha voz? Sou eu Deus que te chamei. Sou eu Deus que quando tu nascestes com as 2 clavículas quebradas. Eu nasci com os 2 ossos da clavícula quebrados, porque eu nasci com 5,9 kg. O médico teve que apertar para tirar. E aí Deus disse: tu nascestes com as clavículas quebradas, mas eu preservei a tua vida. Eu permiti tu chegares aonde tu estás, porque eu sou teu Deus, eu te quero. Eu não quero o teu dinheiro, eu não aceito a tua cesta básica. Eu quero você fazendo a minha obra. Aplauda o nome do Senhor, pode aplaudir, pode aplaudir. Eu voltei no outro dia para a empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu senti um impacto forte comigo. E eu cheguei na porta da empresa, eu digo: eu não vou entrar. E eu ouvi a voz que dizia assim: vai para Belém, vai para Belém, vai para Belém, vai para Belém. Era a primeira segunda-feira do mês, reunião de obreiro. Eu era cooperador do Evangelho. E eu disse: fazer o que no Belém se eu sou só cooperador? Vai para Belém, vai para Belém. Eu peguei o carro e fui para Belém. Larguei o carro na rua lá, não lembro aonde. E entrei para o Belém. Subi para a segunda galeria do Belém, me escorei na parede assim, porque estava muito cheio. E quem estava pregando naquela manhã? Pastor Valdir Nunes Bice, amante da missão.
E quando aquele homem começou a pregar, num dado momento Deus tomou a igreja de unção, de glória, de poder. E eu comecei a chorar em cima da galeria, porque eu estava sentindo que eu estava no lugar certo, não estava na empresa naquele dia. Eu tinha tomado a decisão certa. Quando eu abri o olho, ele apontou o dedo para mim e disse: moço, você que está de paletó azul e gravata azul com a lista no meio, Deus está me dizendo agora, Ele está te chamando para o Evangelho, Ele está te chamando para a obra dEle. Rompe com tudo, porque Ele vai cuidar de ti. Como é que você rompe um emprego de 12 mil reais de salário? Como é que você rompe uma estabilidade material? Como é que você rompe uma estabilidade de emprego? Como é que você rompe uma carreira promissora? Mas se Deus falou, irmão, Deus não deve nada para ninguém. Ele restaura o prejuízo de todos aqueles que se lançam nos seus braços. Você pode glorificar o nome dEle? No outro dia eu fui para a empresa e tinha um café chamado Café com o Presidente. Eu era gerente geral. Eram os gerentes gerais, os diretores, os vice-presidentes e o presidente. E quando eu cheguei lá, eles levantaram estatística dos departamentos. E o presidente da TAM, comandante Rolim, olhou para mim e disse: meu nome de funcionário era Simplício. Simplício, eu tenho um desafio novo para você. Sim, senhor, pois não. Eu quero que você assuma toda a carga do Brasil. A partir de hoje você vai ser só abaixo de mim. Você vai ser gerente nacional. Terá um diretor, que é o Miguel Petribu, e terá o vice-presidente, que é o engenheiro Falco, que hoje é o presidente da Oi. Mas você não precisa se preocupar, você tem acesso a mim direto. Eu quero essa coisa funcionando como está funcionando em São Paulo. Eu disse: senhor, eu aceito. Aceitei aquilo, irmãos. Agradeci a ele. Eles ficaram tomando lá as coisas deles. E eu fui para o meu departamento. Cheguei no meu departamento, uma bancada bonita de mármore, uma sala de vidro, porque eu enxergava todo aquele terminal de carga que o avião da TAM caiu em cima. Quando eu estou naquele terminal, naquele departamento, abaixei a minha cabeça para agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa promoção. Que promoção? Eu acabei de ser informado que você é gerente nacional de carga da TAM. Que TAM? Tua TAM é a igreja, tua TAM é o mundo, tua TAM são as almas. Larga tudo e vai pregar a minha palavra. Você tinha coragem? Na noite anterior eu recebi uma profecia, durante o dia recebi outra, à noite recebi outra. Eu não tinha conversado com a minha esposa, com meus filhos, com ninguém. Mas a voz da consciência fala mais alto. Eu voltei lá onde estava o presidente da TAM e disse: eu quero uma palavra. Ele disse: vamos ouvir o gerente nacional. E eu peguei, eu disse: doutor Rolim, eu agradeço o senhor a promoção, o espaço, a confiabilidade a mim depositada. Mas eu voltei para a minha sala e comecei a orar para agradecer a Deus. E Deus falou comigo. Quando eu falei Deus falou comigo, os diretores começaram a dar cotovelada e disseram: enlouqueceu. Deus falou comigo para eu romper com tudo agora, pedir a conta e ir embora pregar o Evangelho para Jesus, salvar as almas. Ele disse: você está louco? Eu disse: eu não sei se é loucura, eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus no meu coração. Você pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Ele olhou para mim e disse: você não pode sair porque não preparou sucessor. Eu disse: posso. A CLT me dá direito, eu posso. Ele disse: então vai fazer o exame médico. Mandou para psicólogo, psiquiatra. Lá no metrô Paraíso eu fui. E os psicólogos, papel na mão, caneta na outra, desenha e faz um teste lá, um monte de teste. Até a doutora Valquíria, eu estava conversando com ela, está sentadinha lá atrás. O teste do pauzinho, irmão. Quem passa no teste do pauzinho é terrível aquele negócio lá. A pessoa bota a mão assim por cima e vai riscando, riscando. E à medida que vai riscando, pelos traços do risco, a distância do risco, o negócio é um detalhe, não vou falar para vocês não. O psicólogo sabe tudo da vida da pessoa.
pessoa, sabe como é que a pessoa está com problemas, enfim. E aí a coisa foi tomando rumo, eu fui lá, os psicólogos fizeram o treinamento todinho comigo, e eu voltei para a empresa da TAM com atestado, aprovado. Entreguei na mão dele. Quando eu entreguei, ele disse: se você pedir conta agora, vai perder tudo. Eu ouvi a voz de Deus falando literalmente como eu estou falando com os irmãos nesse ouvido aqui. Deus dizendo assim: assume o prejuízo aí embaixo, que eu cuido daqui de cima. Olá, baixarabacaia. Eu vou permitir você aplaudir o Senhor. Aplauda ele, aplauda. Só isso? Só isso? O Thierry Sierra, que era o meu imediato, olhou para mim e disse assim: nunca mais você vai voar de TAM, nunca mais você vai pisar no tapete vermelho da TAM, nunca mais você vai ter privilégio de estampar o crachá da TAM, nunca mais você vai poder fazer nada com TAM. E no dia que você voltar na TAM para pedir emprego, eu vou te dar uma cesta básica. Vai fazer 15 anos que ele está esperando eu voltar para pedir cesta básica 3 vezes por semana. Eu estou de mala pronta, pisando no tapete vermelho da TAM e dizendo: vou ganhar almas para o Senhor, vou ganhar almas para o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus vai te pegar hoje, Deus vai te pegar hoje, Deus vai te pegar hoje, Deus vai te pegar hoje. Deus não desistiu de você, Deus está olhando você, Deus está esperando você, Deus está aguardando por você. Mas o bom vem agora. Já vou encerrar. Tem mais 5 minutos, já vou encerrar. Quando eu estou saindo da TAM, do meu departamento, juntei todos os funcionários. Pessoal, tinha muito crente, eu dei um emprego para muito crente. Não sei se foi bom ou se foi ruim, sei que ajudei muita gente. Pessoal, eu acabei de pedir conta agora, estou indo embora, Deus abençoe vocês. Muita gente chorando. Você está louco? O que você vai fazer da sua vida? Eu falei: não sei. Mas Deus falou forte comigo. E quando Deus fala, o homem não é nada. Peguei uma bolsinha, pus as minhas coisas pessoais, estou indo para casa. Quando eu passo, tinha um caixa eletrônico do HSBC Bamerindos. Qual é o banco? Qual é o banco? HSBC Bamerindos. Não sei nem se existe nesse banco. Quando eu estou passando, eu vi a voz de Deus, falou assim: pega o extrato. Passei o cartão, digitei a senha, 0066 sem sapato. Você acha que eu ia falar assim? Digitei a senha, a máquina. Peguei aquele negócio, enrolei, botei no bolso. Peguei o carro, estou indo para casa. Essa avenida aqui, eu estou pensando que estou em São Paulo, lá, aquela avenida lá. Não sei se você não conhece. Águas Praia. Farol fechou. Aí a voz de novo: vai na igreja, vai na igreja. Eu congregava em Indianópolis, igreja que o pastor Osmar pastoreou. Indianópolis, Jacutinga 154, vai na igreja. E eu: fazer o que na igreja? Vou, não vou, fico, não fico, vou, não, o que eu faço? Vou, não vou, vai, não vai, uma guerra aí. E o farol, 29, 28, 27, 26, vou, não vou, 3, 2, vai, virei à direita. Fui para a igreja. Cheguei na igreja, lá está o pastor Luiz Branco. Diabetes forte, o pé numa percata, puxando de um lado, no corredor da igreja. Eu parei o carro. Pode, senhor, pastor. Pode, senhor. Que águas te traz aqui essas horas? Tu não tinha que estar lá? O senhor nem sabe. Eu vim aqui porque Deus mandou. Aí o pastor, veterano, antigo, Deus mandou fazer o que aqui essa hora? E aí, você faz o quê? E eu, Deus mandou. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim aqui trazer uma oferta para o senhor comprar o terreno para a construção da igreja de Indianópolis. Deus mandou? Mandou. Então me dê para cá.
Peguei, fiz um cheque com o saldo da conta. Entreguei tudo. Peguei o carro, fui para casa. E no meio do caminho o diabo: eita! Perdeu o emprego, não tem dinheiro, vai perder a mulher. Que ministério tu vai ter? Sem mulher, sem filho, tá perdido. Doidinho que eu voltasse para pegar o cheque. Cheguei em casa, sentei com a mulher, os meninos. Quando eu cheguei, a mulher já estranhou. O que aconteceu? Que tu chegou essa hora tão cedo aqui, tu nunca vem essa hora, tu chega 10 horas da noite. Senta aqui. Os meninos sentou assim, ela ficou do lado. Eu não sou besta de olhar para ela, eu olhei para os meninos, né? Olha, papai acabou de mudar de emprego. A mulher já... O gurizinho pulou de lá e disse: papai vai trabalhar onde? Eu disse: no Brasil inteiro. O outro pulou de lá e disse: papai vai ganhar quanto? Eu disse: mais do que o papai ganha hoje. Aí a gurizinha pulou de lá: pai, tem presente, pai, no dia das crianças? Porque do dia das crianças lá o presidente enchia um avião usado daquele e botava presente para os filhos dos funcionários pegar. O que pegasse era deles. Tem presente, pai? Eu disse: tem. O novo patrão de papai dá presente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril. Você acredita nisso? Dê um glória a Deus. Aí eu disse: o que aconteceu contigo? Eu digo: acabei de sair da empresa. Nós vamos comer o que? Eu disse: Deus proverá. Os apartamentos da praia lá, da Enseada, lá no Guarujá, eu digo: Deus proverá. E os carros que está pagando aí? Eu digo: Deus proverá. Colégio dos meninos, Deus proverá. Convênio médico, Deus proverá. Os cartões de crédito, tudo, Deus proverá. Vocês dão risada que não é vocês na minha pele. Mas eu disse: tu fez esse negócio aí? Eu disse: fiz. Tá bom. Então tu vai para a casinha do cachorro, até Deus falar comigo. Sofá, irmão, ô sofá miserável. Foi 40 dias de sofá, meu irmão. Choro. Até que o Senhor apareceu na sala da minha casa para mim, 2h42 da madrugada, e disse: descansa teu coração, porque eu sou Deus que te levantei. Urabagachá. Eu já tinha feito faculdade, já tinha trabalhado, ganhado dinheiro. Agora começou a fase do deserto, da prova. Eu comecei a comer tudo que eu tinha conquistado. Chegou a época que ministério não acontece do dia para a noite. Chegou a época que eu não tinha mais o que comer. Não tinha mais como comprar pão, leite, iogurte, Danone, essas coisas que criança come. Até o dia que a minha filha bateu na porta do quarto. Abriu, eu abri a porta, ela disse: pai, ô pai, o que nós fizemos com você, papai? Que você não compra mais pão e leite para a gente? Abraçou na minha perna e começou a chorar e disse: papai, compra pão, pai, compra leite para mim, pai. Eu quero tomar café. Naquele dia eu me lancei no chão. Comecei a esmurrar o chão do apartamento que eu morava. E disse: Deus, se eu errei, me corrija, mas não cobre da minha família. Agora, se o Senhor está comigo, socorre a minha família agora, ou eu vou chutar o balde, eu vou debandar. E eu lutei com Deus uma meia hora. Daqui a pouco o telefone tocou, o interfone do apartamento. Seu Simplício. Sim, seu Cício, bom dia, bom dia. Tem um moço aqui na porta, aqui, ó, com um carro aqui, um gordinho, querendo falar com o senhor às pressas. O que ele quer? Não sei. Pois não, quem é? Pai do senhor, Janildo, pai do senhor. É o Marco, diretor de uma empresa de comunicação em São Paulo, a Ernestiana. Paulo estava no culto ontem, lá em Indianópolis. Deus falou comigo, ele é o guardador de oferta lá, o tesoureiro. Deus falou comigo e disse assim para mim: ó, pega quando sair do culto,
pega o carro, vai no supermercado Extra, da João Dias, era onde eu comprava, vai no supermercado Extra da João Dias, engata um carrinho atrás do outro, e de tudo que teus olhos enxergar, coloca 2 ou 3 e leva para o meu servo. Naquela manhã eu não tinha nada para comer, mas quando eu acabei de orar, Deus tocou no coração do Marco. Nós chegamos para dentro de casa, colocamos as sacolas, pegamos as mãos e orei. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Ele disse: é só o princípio do que eu estou dizendo, que eu sou Deus que cuido daqueles que ouvem a minha voz, que se entregam diante de mim. Eu vou suprir as tuas necessidades. Olhe para mim, por favor. Pode faltar comida na mesa da presidente lá em Brasília, pode faltar alguma coisa para ela, mas para homem de Deus que vive na presença de Deus, no altar de Deus, que abraça a obra de Deus, não falta nada. Levante a mão, aplauda bem forte o nome de Jesus esta noite. Aleluia. Deus não aceita substituto para a sua chamada. Ele quer você, Ele anseia por você. Ele sabe da sua debilidade, das suas limitações, dos seus problemas, mas Ele vai lhe lapidar, lhe preparar, lhe afinar, lhe aperfeiçoar. Ele vai lhe dar o que está faltando. Você vai ser o obreiro, o homem e a mulher de Deus que Ele quer, para ser usado do jeito que Ele quer. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.